Olá, tudo bem? Eu sou a professora Tassiana, professora de língua portuguesa, e o assunto da aula de hoje é vozes verbais e aspecto verbal. Quando falamos em vozes, é muito comum os estudantes não se familiarizarem com esse conceito. Como assim, professor? O verbo tem voz? É uma voz rouca? É uma voz fina? Pera aí, pessoal, que não é nada disso. Vozes verbais, nós dizemos respeito à forma como o sujeito acaba se comportando diante do verbo. Primeiramente, vamos tratar da voz ativa. Vamos observar como esse sujeito ele acaba se comportando perante o verbo diante da voz ativa. Temos o verbo aqui, mordeu, e o sujeito, quem pratica esse verbo, o cão. Percebam que esse sujeito, ele é agente, ele pratica a ação do verbo. E olha só, pessoal, o nosso amigo aqui, pelo jeito essa mordida deve ter doído bastante. Olha a carinha dele. Então, sempre que o sujeito praticar a ação do verbo, quando ele for agente da ação, nós temos um exemplo de voz ativa. Abaixo eu trago para vocês um claro exemplo de voz passiva. Lembrando, se a voz ativa o sujeito pratica a ação, na voz passiva ele vai acabar recebendo a ação. E, consequentemente, eu vou chamar esse sujeito de paciente. Você, quando vai ao médico, você não é o paciente, você não recebe as orientações do médico, você não recebe a receita, você não recebe o laudo a respeito do que você tem? A mesma coisa aqui. Esse sujeito, ele vai receber a ação verbal. Observem aqui nessas duas construções. O dono foi mordido pelo cão. Mordeu-se o dono. Nessas duas construções, eu tenho como sujeito o dono e não mais o cão, como aconteceu aqui. Observem, o meu verbo aqui, na verdade, eu não tenho um verbo apenas, eu tenho uma locução verbal. Por quê, Tassiana? Dois verbos que exercem a função de uma ação, ok? Eu preciso dos dois verbos para ter essa ação. Então, foi mordido. Quem está exercendo, na verdade, a função de sujeito? O dono. Esse dono, ele funciona como sujeito porque, na verdade, ele não pratica, né? Ele acaba recebendo essa ação verbal. E quem pratica realmente a ação aqui é o cão, assim como na anterior. Percebam que eu mudei apenas, pessoal, eu fiz uma transposição dos elementos da minha ação verbal. Mas, Tassiana, se quer dizer a mesma coisa, por que muda? Por que há essa transposição? Nessa frase, eu destaco a palavra cão. Sempre o elemento que ocupa o lugar do sujeito é o elemento que merece maior destaque dentro de uma oração. Então, se cão aqui é o elemento mais importante, eu vou destacá-lo. Aqui, no caso, eu quero dar maior importância para dono. Portanto, basta eu inverter os polos da minha oração e dono se torna o elemento mais importante dentro dessa ação. A mesma coisa acontece aqui. Mordeu-se o dono. A construção é a mesma. Eu vou evidenciar um fato aqui que é importante. Ocorre a omissão, na verdade, do agente da ação nesse caso. Mordeu-se o dono. Percebam que eu consigo fazer a transposição dessa frase que fica assim, ó, o dono foi mordido. Consequentemente, ocorreu o quê? A omissão da palavra cão. Não houve necessidade de dizer quem é que mordeu. Tá? Então, a voz passiva sintética, que ocorre com o uso desse Czinho aqui, chamado de partícula passivadora, ela é responsável também por deixar esse sujeito na posição de paciente, na posição de quem recebe, porém, há a necessidade de omissão do agente da ação. Temos também a voz reflexiva. Na voz reflexiva, esse sujeito, ele cumpre a função de agente, de quem pratica uma ação, e ao mesmo tempo cumpre a função de paciente, quem recebe a ação. Então, observem essas duas construções aqui. O empresário demitiu-se das suas funções. O empresário praticou a ação verbal, ok? Ele foi lá, pediu a demissão, e ele também recebeu a ação verbal de ser demitido. Ele cumpre essas duas funções. Dizemos que esse verbo se encontra na voz reflexiva e que esse sujeito ele é tão agente quanto paciente. Observem aqui. Há uma diferença entre essas duas frases, embora esse sujeito também seja agente e paciente, os noivos.
Aqui há uma relação de reciprocidade. Nós encontramos um outro aspecto semântico dentro dessa oração. Os noivos se beijaram. Quem pratica a ação? Os noivos. Quem recebe essa ação? Os noivos também. Olha que bonitinho, que casal mais amável que eu tenho aqui na lousa, praticando a ação de se beijar. Entendam sempre, pessoal, que quando eu falo de vozes verbais, eu estou me referindo à forma como o sujeito se comporta diante da ação verbal, sempre com verbos de ação, verbos que exprimem movimento, verbos valorativos, que têm valor, que são importantes para o contexto da frase, ok? O outro conteúdo da aula é aspecto verbal. Um assunto tão usual, né? A gente utiliza no dia a dia na hora de escrever, principalmente na hora de falar, só que a gente não sabe necessariamente que estamos falando de aspecto verbal. Aspecto diz respeito à forma como o verbo se comporta, a forma como sentimos a ação verbal, ok? O primeiro aspecto é o durativo. Durativo, essa palavra, ela vem do quê? De duração, se a ação verbal ainda permanece, se ela dura, ok? Então, o garoto está estudando, percebam? A ação, ela tem essa ideia de duração. Nós temos o aspecto incoativo. Essa palavra meio esquisita aqui, ela diz respeito ao início, ok? Ao início da ação verbal. Então, nós estamos falando aí de quando o verbo exprime essa ideia de começo. Começamos a estudar português, por exemplo. Temos o aspecto permansivo, indica permanência. Continuamos a estudar português. Então, eu estou dando essa ideia de que algo ainda vai se protelar, que vai continuar. Temos também o aspecto conclusivo, a própria palavra já diz, da ideia de conclusão, que se infere ali numa frase, por exemplo, acabamos de estudar português, ok? A ação terminou, foi uma conclusão. Resumindo a aula de hoje então, pessoal, nós vimos conteúdos pertinentes às vozes verbais e ao aspecto verbal, ou seja, vimos como o sujeito se comporta perante um verbo, sendo agente, sendo paciente, e vimos questões relativas aí ao aspecto verbal, mas no contexto de uso desse verbo, ok? Foi muito bom estar aqui com vocês, espero que tenham gostado da aula. Valeu, espero vocês numa próxima, pessoal. Até mais!